dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite ao pessoal da organização, né, para falar sobre esse tema. Na verdade, estava um pouco reticente para falar sobre isso, porque é um tema um pouquinho árduo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? A teoria de detecção de sinal, né, ela é utilizada atualmente para várias coisas e eu vou falar um pouquinho sobre como que ela foi mudou-se, né, um pouco para a área de diagnóstico clínico e talvez tentar ver se é possível fazer uma ampliação para outras áreas, né, a sua aplicação. Bom, para quem nunca ouviu falar de teoria de detecção de sinal, né, dentro da psicologia, ela não, na verdade, ela não surge dentro da psicologia, ela é adotada pela psicologia, né? Porque uma teoria de detecção de sinal, ela surge, na verdade, no período da Segunda Guerra Mundial, né? Com a tecnologia de engenharia de comunicações. O pessoal queria saber como você poderia detectar aviões ou aeronaves, né, no radar, né? Então, na verdade, era um instrumento de fazer de melhoria, né, de saber se utilizar uma técnica, na verdade, de se avaliar quanto é eficiente, né, o radar, né, que estava sendo desenvolvido naquela época. E o modelo praticamente é um modelo chamado modelo estatístico de tomada de decisão, né? Então é um método que você coleta dados, né? E você tem uma técnica de análise e você sempre tira essa análise em função de dados, né? Que ocorrem, né? Tomada de decisão quando ocorrem incertezas. Quando não tem incertezas, não tem tanta validade o uso da TDS, né? E hoje, praticamente, você vê a aplicação da TDS não só dentro da psicologia, principalmente na área das engenharias, né? Mas outras áreas, principalmente, por exemplo, na medicina, na radiologia, na inteligência artificial. Na psicologia, geralmente, ela começa dentro da psicofísica e na área de tomada de decisão, né? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é discutir como que isso surgiu, né? E como que ela ampliou-se para aplicação em áreas diversas, como sensação e percepção, dentro da psicologia, aprendizagem, memória, cognição, avaliação de performance e diagnóstico, né? E avaliação diagnóstica. Talvez esses dois pontos principais aqui que a gente tem que realçar um pouquinho mais nessa curta palestra, né? Eu vou tentar resumir mais ou menos o que eu estou em classe, de sala de classe na graduação, sobre teoria de detecção de sinal, geralmente em 2 horas, quer dizer, 4 horas, né? Curso de 2 horas, 1 hora e meia atualmente, né? Então, na verdade, quase 6 a 8 horas, por exemplo, eu ministro no semestre, né, para falar sobre isso. Vou tentar resumir isso aqui em poucos minutos. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, o que é interessante, né? A teoria de detecção de sinal, dentro da psicologia, tem artigos, principalmente o artigo do Stephen Links, né, de 94 no Psychology Science, ele falou que a partir do momento que o Fechner surgiu com a psicofísica, a teoria da psicofísica, né, ele já tinha dados suficientes para se desenvolver uma teoria de detecção de sinal. Isso no começo da psicofísica, década de 1850, né, com a teoria da psicofísica chamada teoria discriminativa, né, a teoria do Fechner. E a teoria do Fechner simplesmente se utilizava também duas distribuições de respostas, né? Em que você tinha um ponto de critério que você separava as pessoas que dão a resposta sim e a resposta não, né? Em situações que você tinha um objeto e em situação que não tinha um objeto. Mas infelizmente a teoria de detecção de sinal acabou se desenvolvendo por uma linha sobre estudos lineares, mas essa parte aqui da teoria discriminativa, utilizando essa forma de distribuição, acabou sendo esquecida. Somente depois, com Thurston, em 1927, ele sai com uma lei dos julgamentos comparativos, que na verdade é um modelo de mensuração. E esse modelo de mensuração de 2027 ela que dá a base de toda a psicometria clássica que é utilizada ainda até hoje. Se bem que ela está perdendo bastante terreno agora para um outro modelo, né, que é a teoria de resposta ao IT. Mas ela vigora principalmente na teoria clássica de como você constrói os testes e como que você analisa os resultados através dela. Além dos julgamentos comparativos e do Tustone. E essa ideia do Tustone tem muito a ver, né, a fundamento da base para você ter também a teoria de detecção de sinal. Mas também não houve, dentro da direção da psicofísica, né, esse uso do Tustone acabou também morrendo, né, ela não foi avante. Ela acabou desenvolvendo a parte da teoria de detecção, teoria de detecção do nó, acabou desenvolvendo a partir daí,
mas sim foi desenvolvendo todas as teorias e práticas para você desenvolver testes da psicometria clássica, né? Então, somente na década de 50, né, quando um grupo de pesquisadores da Universidade de Chicago, né, de Michigan, né, Sweet, Green, Tanner e Birdsall, né, se reuniram, né, um grupo desse pessoal, que o Sweet Green era da psicologia, era aluno de psicologia, e Tanner e Birdsall era da engenharia de comunicação, né, na década de 50. Bom, o que poderia dar numa situação quando você juntava o pessoal da área de engenharia com o pessoal de psicologia, de psicofísica, principalmente estudando sons e visão, né? Da psicofinidade da psicofísica. Então, nesse caso aqui, saiu bastante interessante, porque a ideia que eles tiveram é que o organismo humano, né, o observador, usando os seus sensores que na verdade são sistemas sensoriais, no caso aí era audição ou visão, né, ela funcionaria como um ruído. Né? Então, elas são, na verdade, um receptor, né, de sinais que ocorrem no ambiente e nós processamos essas informações. Então, a ideia dele era transportar a ideia do modelo de tomada de decisão da área de engenharia de comunicação para a psicofísica. E isso incidiu praticamente numa situação bastante interessante, numa crítica direta à psicofísica clássica do Fechner, que se vigorava até aquela época, né? Quer dizer, vigora ainda, né? Com várias modificações. A ideia seria básica, talvez explicando melhor. Todo mundo já ouviu falar da curva psicométrica, né? Que é a curva que você tem os estímulos no eixo X e a porcentagem de acertos que você dá quando apresenta cada um dos estímulos de intensidade diferentes. Numa situação normal, vamos supor, as pessoas pode ser que talvez produzam um limiar absoluto, que 50% percebe ou não percebe o estímulo, no limiar absoluto no estímulo LA2, né? Mas vamos supor que a gente repete esse estímulo, esse tipo de experimento por uma outra pessoa, para a mesma pessoa, né? Talvez, né? E só que você fala assim, ó, toda vez que você errar a sua resposta, você é penalizado. Paga $1 para mim, né? Bom, o que vai acontecer nessa situação, né? O cara vai estar reticente para dizer resposta sim ou não, né? Principalmente resposta sim, né? E nesse caso, o que acontece? O limiar vai se tornar um pouquinho diferente, porque o sujeito vai estar mais resistente para tomar a decisão de resposta sim. E quando você calcula o limiar através desses resultados que ele se obtido nessa condição de punição, né, você tem um LA3 aumentando de intensidade. Ou seja, será que o sujeito ficou menos sensível para detectar o estímulo? Não, simplesmente ele mudou a sua técnica, né, o seu critério para dizer sim ou não, né, devido à punição. Né? Mas no caso, se você desse recompensa, toda vez que ele acerta um estímulo, você paga $1. Né? Aí o negócio modifica. Na hora de você calcular o limiar absoluto nas mesmas condições, o limiar, que seria o LA1, ele se torna menor. O sujeito, quando é recompensado, então ele ficou mais sensível, né? O sistema sensorial ficou mais sensível para detectar o estímulo? Não, né? Na verdade, o que se mudou foi a probabilidade de resposta sim, devido à motivação, né? da recompensa de ganhar $1 quando ele acerta a resposta, né? a presença do estímulo. Então ficaria nessa situação, quer dizer, o limiar absoluto, na verdade, não seria coisa muito boa para separar a eficácia, né, da sensibilidade do sujeito para detectar o estímulo. Então, dentro da teoria de detecção de sinal, para resolver esse problema, nós caímos numa situação que você tem que separar o que é insensibilidade, que ele chamou de delinha, e o que é um critério de decisão. Quer dizer, quando é que você toma a decisão de uma determinada situação para dar a resposta sim ou não. E ao mesmo tempo você estabelece uma ideia para análise, facilitar a análise da teoria de detecção, a curva ROC, né, que é o Receiving Operating Characteristic, quer dizer, é a curva que você caracteriza como que o sistema, o receptor, que seria o sujeito, né, detecta o estímulo, né, qual a performance, na verdade uma medida de performance, graficamente. Né. E todos os trabalhos surgem nessa época aqui, década de 54. O primeiro trabalho sobre teoria de detecção do Tanner e Sweats, que levou quase 9 anos a 10 anos, quase uma década de revisão, né, para ser publicado no Psychological Review, porque naquele tempo ninguém conhecia, não conhecia o modelo, né, e a parte de matemática, na verdade estatística, né, o pessoal não compreendia muito bem. Então esse é um trabalho que levou muito tempo para ser publicado, para ser aceito dentro da psicologia. E depois surgiram outros artigos mais clássicos, dos mesmos artigos desse grupo, né? Até a década de 66, que saiu o livro do Signal Detection Theory in Psychophysics, né?
E esses são alguns trabalhos, né, que a gente tem como referência principal. Tem alguns outros livros mais recentes que são mais didáticos, mas esses aqui geralmente são os clássicos, né? E um dos métodos que a teoria da detecção de sinal apresenta é o método sim-não. Tá? Eu estou falando tudo isso porque vai ter uma certa importância para entender posteriormente essas ideias. Né? O método sim-não apresenta o mesmo estímulo em várias vezes. Só que nesse caso, para você determinar todos os parâmetros propostos da teoria de detecção de sinal, né, você tem um método mais simples de aplicação para obter os parâmetros de linha, o critério e assim por diante. Né? Você tem o estímulo presente e uma situação que o estímulo não está presente. E você apresenta N vezes essas duas condições. Por exemplo, 50% você apresenta o sujeito com estímulo presente, ou na outra situação sem o estímulo presente. E você tem quatro possibilidades de respostas. Resposta sim quando o estímulo presente, acerto. Resposta sim quando o estímulo está presente, omissão. Tá? Aqui um acerto e aqui um erro. Né? Aqui quando você fala o estímulo ausente, você tem uma possibilidade de resposta sim, é um falso alarme, um erro. E quando ele disse não, né, a rejeição correta, que é um acerto também. Né? Então, a partir desses dados e utilizando uma suposição de um modelo estatístico, né, você pode gerar uma situação que você pode separar isso aqui. Tá? Então, o modelo mais simples, existem vários modelos de detecção adicional, esse é o modelo mais simples, que se utiliza o que chamamos de modelo gaussiano, porque você supõe que as distribuições das respostas elas são atreladas, né, ou são provenientes de uma distribuição normal, ou ajustada a uma distribuição normal. E no modelo mais simples, você supõe que essas duas distribuições, do ruído mais sinal, elas são de variabilidades iguais. Né? E nesse caso, o D', né, que é a medida de sensibilidade, é nada mais, nada menos a distância dessas duas distribuições. Né? Que simplesmente a gente pega a taxa de acerto e a taxa de falso alarme, calcula as notas vezes delas e subtrai. E você calcula esse D', que é a medida de sensibilidade. Né? Então, a partir desses dados, dessa tabelinha aqui, simplesmente o que eu preciso para calcular o parâmetro de sensibilidade, né, é simplesmente a taxa de acerto, quando o estímulo está presente, né, e a taxa de falso alarme, quer dizer, a resposta não quando o estímulo está ausente. Então, na verdade, só preciso das respostas assim, as taxas de resposta assim, nas duas condições para se calcular o D'. Essa é a medida principal. Tá? E o critério? O critério nada mais é a posição do sujeito nessas curvas, né? Onde ele coloca na variável de decisão, a partir de quando ele coloca a resposta sim ou não, para dividir essas taxas, né? Para se obter essas taxas todas aqui de respostas. E é claro que o critério tem situações que a gente vai colocar. O critério é móvel, né? Enquanto que o D', para condições específicas, em condições estabelecidas, ele é estável, né? O critério é móvel. Então, no caso, numa situação que o sujeito põe numa situação aqui que a taxa de resposta de falso alarme e a taxa de omissão, que são os dois tipos de erros que você obtém, né? São mais ou menos iguais, a gente fala que o sujeito tem um critério moderado. Às vezes temos situações que o sujeito é liberal. É o caso, por exemplo, que o sujeito lá aumenta a taxa de resposta, assim, o caso da recompensa. Né? Então, a taxa de recompensa, o sujeito, como o D' é fixo, então, nesse caso, o sujeito acerta muito, né? Mas, em compensação, produz muito falso alarme, né? E diminui as omissões, né? E também a taxa de acerto aqui de rejeição correta. O contrário da pessoa que é penalizada, o critério, o D' é fixo, né? Mas o critério muda para uma ação um pouquinho mais restrito. Você vai produzir, vai diminuir a taxa de acerto, mas também você vai diminuir drasticamente a quantidade de falso alarme. Né? Mas você aumenta o erro de omissão, né? E embora você também aumente a taxa de rejeição correta. Né? E esse critério geralmente é calculado pela razão de verossimilhança. Tem outras maneiras de fazer isso, que é a posição do C do critério. Mas a posição como chama? A proposta original do Suetes, né, é calcular do B, que é a razão de verossimilhança. Você simplesmente pega a altura, né, da taxa de acerto da ordenada, né, da ordenada aqui de acerto, e a altura aqui do eixo Y, né, da taxa de acerto de falso alarme. Você calcula isso aqui e obtém valores que, quando é igual a 1, aqui nesse caso aqui, é o moderado. Quando você tem uma situação conservadora, você tem uma taxa maior que 1 e aqui você tem uma taxa menor que 1, uma razão menor, um beta menor que 1. Tá? Bom, isso só para entender de como que isso funciona. Tá?
Bom, o que é interessante é que esse modelo acaba apresentando uma outra forma de analisar de uma maneira mais clara, né? E mais prática e eficaz. Né? Você repete o método sim, não, para vários estímulos com várias intensidades. Aliás, o mesmo estímulo, mas colocado em situações que o critério possa mudar sistematicamente, ou seja, através de mudar a quantidade de estímulos presentes e não presentes, ou motivar o sujeito por algum motivo, por exemplo, penalizar o tipo de resposta de certo ou errado, e assim por diante. Né? O que acontece, né? A taxa de falso alarme e a taxa de falso, o acerto em função da taxa de falso alarme, quando o sujeito, o D' é muito pequeno, né? Quando as duas distribuições se coincidem, o D' é igual a zero. Né? Você tem a taxa de falso alarme e a taxa de acertos é 50 e 50% um para um. À medida que aumentamos a proximidade de sensibilidade, quer dizer, por caso, aumentar um estímulo que é mais intenso, por exemplo, mais fácil de detectar, o estímulo vai ter uma curva inclinada, direcionada, né? Com a sua convexidade em direção ao canto superior esquerdo. Né? Então, como o D' é igual a 1, você tem esse tipo de curva, ou esse D' 2, esse linha de curva cada vez mais acentuada. Né? Então, quanto mais próximo aqui, maior o D'. Tá? E o que acontece também é que isso aqui pode ser representado em notas Z, né? O Z-Rock, que essas curvas aqui, em vez de ser curvas, poderiam ser linhas, e de uma forma analítica ela pode ser trabalhada de uma maneira mais adequada, né? Quando você tem dados experimentais. Talvez aqui vocês tenham uma ideia, né? O que acontece aqui nesse modelo. Vamos ver se vai funcionar. Opa, eu acho que não funcionou. Hum, desculpe. Essa aqui deu um probleminha aqui. Tá certo, tá funcionando agora, tá vendo? Aqui o ruído é o azul e o sinal é o vermelho. Então, quanto mais intenso for o estímulo, né, separando o dedinho vai aumentando, tá vendo? Então, na verdade, quando você tem estímulos de intensidades maiores, o dedinho aumenta e faz com que a curva rock se afaste da cálculo em termos de delinha, né? Pode ser calculado o delinha, mas você pode utilizar, né, ah, a área sobre a curva ROC. Então, às vezes, se você tem o modelo, às vezes não aceita um modelo, por exemplo, gaussiano, né, que seria de calcular o AZ, a área sobre a ROC, né, a curva, que é sobre a curva, né, a área sobre a curva, pode ser também uma medida de sensibilidade. Então, em porcentagem de áreas, por 50% aqui no caso, é uma situação de não discriminação. Mas à medida que você aumenta o D', essa área aumenta. Então, é proporcional, né? O D', a área, e como elas andam proporcionalmente, você pode utilizar como medida de sensibilidade em vez de usar o D'. Tá? Quando você tem medidas não paramétricas, essa é uma medida boa para se utilizar a teoria de detecção de sinal. Bom, o que é interessante é que esse modelo acabou extrapolando ali da psicofísica, né? Então, todo mundo lembra que com o ataque de 2001 das Torres Gêmeas, né, os aeroportos naquele tempo começaram a ficar bastante mais severos na hora de fazer a avaliação dos screeners, né, para ver se tinha materiais proibidos nas malas. Né. Então, o professor do Zurich, Walter Schwarzenegger, né, ele fez um trabalho e acabou publicando, né, sobre esse problema. Né. Então, para evitar esse tipo de filas, você tem que ter um screener muito bom aqui atrás no raio-x da máquina, né? Mas que não podia para evitar. Ele tem que ser rápido e eficiente para evitar esse tipo de, quer dizer, desse infortúnio, né, de você ficar na fila por muito tempo, os passageiros. Todo mundo lembra como que é, ainda hoje, ainda se sobra essa parte de segurança, como que é essa situação. Então, aqui tem umas ideias de como que o teste, né, proibidos, né, alguns elementos que são proibidos que não pode estar na mala. E o que aparece, que esses são os alvos, são sinais, né? Aparece na situação. Tem malas que vai ter, tem malas que não vai ter. Isso passa rápido, talvez coisa de segundos, o sujeito tem que decidir, vai para a inspeção ou não. Né? Então, como que eu posso separar a eficiência do screener, né, do avaliador, em função da teoria de detecção de sinal? Tá? Então, ele utilizava, por exemplo, você tem um screener A, screener B, screener C, utilizando
a teoria de detecção, método sim, não, ou qualquer outro método, e você calcula a posição do sujeito A, B e C, qual que é o D' de cada um deles, né? E aqui você poderia dizer, por exemplo, nessa medida aqui, quem é o mais eficiente? Talvez vocês poderiam responder, né? Olha, A e B, né, tem o mesmo, tem a mesma taxa de acerto, né? 90%. Mas o B, veja só, ele tem uma taxa, taxa de falso alarme acima de 40%. Enquanto que o outro aqui tem o D', né? Ele produz um D' 3, né? Ele vai ter uma taxa muito pequena. Enquanto o seu, menos, né? Vamos supor aqui que você coloca que a taxa de acerto vai estar em torno de 60 e pouco, né? É, muito pouco de acerto, mas em compensação também ele produz o que? Uma taxa muito grande de falso alarme, né? E o D', no caso, o sujeito foi de 0,5, 1,5 e 0,3. O screener A é o melhor, né? Então é uma forma de você ver a eficácia do instrumento, do avaliador, no caso são screeners, mas isso pode ser utilizado de uma maneira muito mais ampla, né? E no caso, tem outras medidas também, além da linha, tem a utilização de outras técnicas de medida de sensibilidade que a gente pode extrair através da curva ROC, né? Mas a ideia aqui no máximo é para entender como que a gente usa a curva ROC para estabelecer medida de sensibilidade ou de eficácia, né? No caso de um treinamento em relação às pessoas que são melhores ou não, né? Para fazer a avaliação de screening, né? Bom, a ideia desse modelo saindo da psicofísica acabou indo para a área de diagnóstico clínico, principalmente né, muito parecido com essa ideia do Schwarzenegger. Na verdade, se baseou nisso, né? Que é o trabalho do METS, da Universidade de Chicago, que você utilizava ah, ah, pessoas que faziam radiologia, né? Você tinha que treinar essas pessoas. Tinha uma mancha aqui na chapa de raio-x. Às vezes essa mancha pode ser um tumor ou não é um tumor, né? Então, se você passa isso aqui por um diagnóstico, que já estava feito o diagnóstico, mas você passa para essas pessoas de treinamento para fazer o diagnóstico utilizando a radiologia, né, a chapa de radiologia, você tinha a situação, a seguinte possibilidade no diagnóstico. É normal ou anormal, né? Que tem tumor, o tumor está presente ou não está presente. E aqui você tem toda a possibilidade de resposta do método sim não. A quantidade de resposta sim, quer dizer, de acerto, de omissão, de falso alarme e rejeição correta, tá? Então a ideia é muito simples, né, de utilização. E praticamente você utiliza também o uso do critério, quer dizer, você tem às vezes pessoas que têm vamos supor, pessoas que têm a mesma sensibilidade, né, para você detectar o D', mas tem pessoas às vezes que tomam a decisão de dar resposta sim ou não, ou às vezes de uma maneira mais relaxada, né, conservador, ou um pessoal mais liberal, que tem um critério mais relaxado. Bom, qual a diferença nessa situação em termos de diagnóstico, né? Essa pessoa que tem mais relaxado, né, ela tem a possibilidade de dar mais falso alarme, tá? Enquanto o pessoal mais conservador tem uma taxa de falso alarme. Aqui talvez seja bastante importante na tomada de decisão. O que é importante, por exemplo, na medicina, quando o pessoal faz um diagnóstico, por exemplo, uma varredura numa população, e a pessoa, por exemplo, o que é interessante, talvez um médico que tenha um diagnóstico aqui com um critério mais liberal ou um critério mais restrito, né? Mais conservador. Principalmente na área de seleção, né? Na área de você fazer a seleção de pessoas que estão com doença ou não. No caso, a tomada de decisão é sempre melhor que o médico seja talvez situação de critério liberal, né? Menos conservador. Porque no caso aqui a penalidade de custo-benefício de emitir falso alarme ou emitir omissão, né? Qual que é o mais grave? A omissão, né? Então, se você tem um falso alarme, quer dizer, falar que o sujeito tá doente, mas ele não está, o sujeito volta, né? Mas se você colocar muito na omissão, por exemplo, no caso restrito, né? O sujeito vai dar a resposta que ele não está doente, mas ele está doente, né? E ele não volta. Quando voltar, está numa situação muito complicada, né? Talvez sem solução. Então, nesse caso aqui, é bastante importante que as pessoas levem em consideração, dado uma situação de sensibilidade do teste ou do avaliador, né? O critério é bastante importante, sempre vai dar a resposta, né? É melhor ter um critério mais liberal na hora de dar a resposta do diagnóstico do que de ser muito conservador.
tá? Isso também depende muito da classificação, como que as duas distribuições se estão separadas uma da outra, tá? Bom, o que é interessante, veja só, aquele esquema, né, para a teoria de detecção de sinal, quando o pessoal utiliza na teoria, no diagnóstico clínico, existe uma certa mudança de termos, tá, e de forma de se utilizar ou interpretar esses resultados. Veja só, onde nós tínhamos respostas, onde teríamos estímulos aqui, tá, teríamos o diagnóstico real, né, positivo ou negativo, seria aqui no caso seria estímulo, né, presente e ausente, né, e aqui o resultado do teste, que seria a resposta do sujeito, né, resposta sim positivo, resposta não negativo. Então, aqui no caso você tem acerto, que é o verdadeiro positivo, né, aqui no caso aqui você tem o falso positivo, que corresponde ao falso negativo. Aqui você tem a resposta do teste negativo quando quando o resultado deveria ser positivo, você tem um falso negativo, e aqui você tem um verdadeiro negativo, tá? Então, o critério quando você separa, quando você usa o diagnóstico clínico, utilizando o modelo da teoria deteccional, passa-se para essas terminologias, não as terminologias da psicofísica. Então, aqui o teste é positivo e o teste é negativo, né? E aqui no caso você tem aqui o acerto, no caso aqui na curva verde, que é do sinal, quando o verdadeiro positivo, que a gente chama na área de diagnóstico de sensibilidade, e você tem aqui na parte aqui do negativo, né, quando o sujeito acerta, que seria o caso do rejeição correta na teoria, a gente chama de verdadeiro negativo e a gente chama de especificidade, tá? Então, especificidade e sensibilidade geralmente são os dois termos que a parte do diagnóstico geralmente o pessoal utiliza mais, né, para se dar o diagnóstico. E aqui no caso, você tem a taxa de falso positivo e a taxa de falsos negativos, que corresponderia ao falso alarme, né? E a omissão, né? Então, estão vendo que em termos de modelos, o modelo é muito parecido, né? Só a interpretação é um pouquinho diferente. Então, se você vê o trabalho do Max, ele sintetiza melhor, né? Como que você utiliza a teoria de detecção de sinal e utilizando o ROC e se especificando, né? Como que você utiliza, calcula cada um desses parâmetros, né? E depois que você toma uma decisão a respeito sobre um teste, sobre a performance de um sujeito ou a performance de um teste para dar o diagnóstico da pessoa, certo? E aqui uma situação, né? Veja que a curva aqui não é simétrica, então significa que é um modelo que você tem que as distribuições das duas curvas não são iguais, as variabilidades, né? Uma é maior do que a outra. Aqui seria o ruído, aqui o sinal, né? Geralmente ela faz uma curva simétrica quando ocorre isso. Então aqui você tem situações, por exemplo, uma curva de sensibilidade, né? Isosensibilidade, que é na curva ROC, e o sujeito aqui você tem um teste que tem um limiar as condições que emitem certas condições, né, de falso alarme com a taxa de acerto. Então, para o mesmo teste, né, você pode ter situações que pode se comparar quando você tem um limiar ou um critério mais relaxado, moderado e um mais estrito, né, para estabelecer o critério no diagnóstico. Tá ok? E aqui alguns exemplos, né, que você calcula como esses parâmetros podem ocorrer. Tá? Bom, talvez o que eu teria que colocar aqui nesse tipo de modelo, né, e como que a gente poderia utilizar isso para fazer uma análise a respeito de testes se são melhores ou não, né, ou no termos de fazer o diagnóstico. Então, o teste A, esse tem o teste A e o teste B. Tá? Provavelmente, a sensibilidade aqui, como só tem um ponto, né, mas provavelmente o teste A ela poderia ser representada nessa curva mais baixa, ou nessa curva maior, tá? Ou ela pode ter a sua correspondência numa curva que os dois testes cairiam na mesma uma curva de sensibilidade, que seria essas de pontilhadas, né? No caso aqui, vocês diriam qual que é o teste melhor, o A ou o B? Né? O teste A é melhor em termos de diagnóstico. Ela dá uma taxa razoavelmente alta, né, de sensibilidade, mas aí em termos de falso alarme, é uma taxa maior, né? E aqui, veja só, dá a impressão, né, que isso é melhor, né? Mas a taxa de maior aqui. Mas veja só, esse outro teste B, nesse ponto que ele dá, ele produz uma taxa muito inferior do que o teste A.
Mas veja só o que acontece, ele produz uma taxa de falso alarme muito menor. Então, teste A e B, na verdade, aqui dá a impressão que teste A e B, elas são iguais. Mas pelos resultados que você obtém, você colocando nessa posição aqui, veja só, o teste A e o teste B são equiparadamente iguais em termos de performance, né? Então isso é bastante importante, não só levar em consideração quando você leva em performance, diagnóstico ou no diagnóstico de acerto e erro, não só o aspecto de sensibilidade, mas você tem que levar em consideração qual a taxa de falso alarme que você obtém nesses testes, né? Então é isso que eu queria falar. E finalizando essa parte, né? O que a teoria de detecção é, na verdade, né? Surgiu desse modelo aqui, né? Nós colocamos todos os termos, né? Passamos por esse diagnóstico clínico, tem esses outros termos, tá? Mas o que isso na verdade nós estamos fazendo, né? Um teste de hipótese, de estatística, né? Nada mais é o que nós estamos fazendo quando usamos teoria de detecção de sinal, é saber, né, qual que é o tamanho do efeito de duas distribuições, né? Quando você compara a média de uma distribuição em relação à outra, que é o delínio, o efeito, né? A rejeição, aceita H0 ou rejeita H0, tá? As probabilidades de ocorrência de falso alarme, que seria o erro tipo 1, ou a taxa de acerto, que é 1 menos beta, que a gente chama de poder do teste, né? O erro tipo 2, que é a de omissão, né? E o sobre alfa, que é a parte de acerto, né? Então, nada mais é quando a gente aplica a teoria de detecção de sinal, nessa parte de ver eficácia ou validade de algum teste ou alguma coisa desse tipo, né? Na verdade, o que estamos fazendo é um modelo, né? Utilizando-se de um modelo estatístico bastante simples até, né? Que é os testes de hipótese de estatística básica, né? Que a gente vê lá nas aulas de estatística. Tá? Bom, o que eu gostaria de talvez fazer uma ponte, então aqui no caso uma proposta, mas para discussão, né? Então talvez seja aberto para o pessoal aqui, né? Seria possível utilizar a TDS como procedimento para avaliar validade de testes psicológicos e neuropsicológicos? Ninguém fez isso antes, né? A TDS como procedimento para avaliar a eficácia de avaliadores de testes, né? Então, talvez aqui é um questionamento, talvez uma proposta para deixar aberto, é o quanto a teoria de detecção de sinal talvez poderia ser aplicado para essa situação, né? A pessoa fala, por exemplo, o teste tem uma validade de 80% para fazer um diagnóstico X, né? Mas você pega os resultados lá e dá para a pessoa lá e ver quantos falsos alarmes ela produz. Ninguém perguntou, né? E sempre o pessoal dá a parte de sensibilidade, mas nunca dá a taxa de falso alarme que o teste produz, né? E às vezes você pega o que tem maior, né? Como a gente não sabe a taxa de falso alarme desses testes, como que a gente sabe se um é eficaz ou não? Porque dependendo do critério que foi estabelecido para estabelecer a taxa de falso alarme com a taxa de acerto, né? Da mesma forma, isso em termos de teste, por exemplo, e o caso aqui, por exemplo, do instrumento, quem avalia, né? Então, quem dá o avaliador, né, que utiliza o teste, por exemplo, pega o resultado do teste, e é como lá no caso lá da radiologia, você tem o resultado do teste e você quer saber se o sujeito aprendeu a fazer a avaliação, o diagnóstico correto. Será que ele faz corretamente, esperando, dado o resultado que você já sabe do teste que está diagnosticado, mas o que a pessoa que é treinada para fazer isso, ela produz o efeito com certa eficácia, qual que é a delícia dele? Por exemplo? Qual que é a taxa de acerto e a taxa de falso alarme, para ele saber se ele é eficaz ou não na sua avaliação, né? Então, essa é a posição que eu queria colocar, falando sobre a teoria de detecção de sinal, para o pessoal, né? Então, esse é, encerrando agora, eu acho que consegui terminar em tempo bem pequeno, né? E eu gostaria agora de abrir para os questionamentos, que eu acho que é mais importante, trazer essa discussão sobre a teoria de detecção de sinal, utilizando como diagnóstico clínico, mas também para avaliar tanto o procedimento, o teste per si, e os avaliadores que utilizam, né? É isso. Ok.